Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão. Tá aqui de fundo, tá rolando o jogo, vai começar o último jogo da rodada, né? Palmeiras. O último jogo da rodada não, se não me engano tem jogo segunda-feira, mas Palmeiras e Ferroviária não é o foco. Vamos falar do clássico alvinegro, o destaque nessa penúltima rodada da fase de grupos. Empate movimentado entre Santos e Corinthians, placar de 2-2, um jogo cheio de ações pelos dois lados na Vila Belmiro. Foi importante. Eu quase acertei o resultado cravado, né? Quem acompanha os palpites, eu subi o vídeo ontem, né? No sábado, para mim, o Corinthians venceria o confronto pelo placar de 2-1. E por questão de minutos eu não acabei não acertando esse palpite. O Corinthians abriu o placar duas vezes, né? O Yuri Alberto teve um gol corretamente anulado. Acho que teve um pouco de polêmica no relação do lance, mas depois com o VAR dá para entender por que foi anulado o primeiro gol. Depois o segundo, corretamente foi validado por conta de um possível impedimento. O Corinthians abriu o placar no final do primeiro tempo, numa infelicidade, né? O Santos consegue achar o gol de empate, uma bola que desvia, né? O Cássio estava inteiro na bola, chute de longa distância, a bola acaba desviando e tira totalmente a chance de defesa do Cássio. Placar de 1-1 que deu uma animada na torcida, mas o Corinthians mostrou que tecnicamente está começando tem um time que está no momento melhor, tecnicamente está jogando mais do que o Santos e está com um psicológico mais tranquilo, mesmo com a ausência do Fagner, acabou não podendo jogar, o Rafael Ramos também não jogou, então o Duqueiroz, que alguma parte da torcida volta a pegar no pé, acabou jogando e jogando bem como lateral direito, uma posição que ele já fez na base. O Yuri Alberto, depois, no segundo tempo, ele ajuda a colocar o Corinthians em vantagem, né, um lance com o Juliano, outro jogador questionado pela torcida do Corinthians, faz um passe em velocidade, um passe de contra-ataque, lançamento, assim, não foi muito preciso para o Yuri Alberto, mas o Yuri, centroavante, ganhou legalmente em cima do Joaquim, ombro com ombro, então não tem o que questionar. O pessoal do Santos reclamou muito de falta no lance. O lance foi legal, o Corinthians arrumou escanteio, no escanteio, mais uma vez o Roger Guedes conseguiu mostrar seu faro de artilheiro. Não à toa é o artilheiro isolado do Paulistão, com 8 gols marcados. Você tem um lindo chute, o João Paulo não teve o que fazer. E com 2-1 no placar, o Corinthians conseguiu controlar a partida. Estava encaminhando realmente para terminar com uma vitória tranquila, criou chances em contra-ataques. E o Santos não conseguiu criar chances reais de perigo, assim, veio na correria, o Mendonça pelo lado esquerdo fez uma correria lá pelo lado esquerdo do Santos, no lado direito da defesa do Corinthians, mas o Bruno Mendes e o Duqueiroz conseguiram várias vezes levar melhor em cima dele. Teve o Marcos Leonardo muito bem marcado, apesar de ter empatado a partida no gol de pênalti. E tem uma questão que aí começa a falar um pouco de atuações individuais, né, na partida. O empate acabou sendo, não foi tão... O Corinthians mereceu ter vencido, mas não dá pra falar também que o empate é injusto. O Santos precisava muito do resultado, porque se perde aí, entrar mais pressionado para a última rodada. O Santos não depende apenas dele para classificar, precisava vencer para sim mudar a situação, tem a chance até de classificar na primeira posição do grupo. Agora o Santos pode conseguir, não depende apenas dele, né? Pega o Ituano, ameaçado pelo rebaixamento, então, Ituano, e que também pode se classificar no grupo do Corinthians, então é um jogo complicado para o Peixe, com desfalques. O Marcos Leonardo tomou o terceiro cartão amarelo, e a gente começa a falar, acho que primeiro pelo lado do Santos. O Lucas Lima, eu cito com alguns colegas, o pessoal já tinha gente falando que o Lucas Lima estava fazendo por merecer, olha como fez a diferença no Santos. Eu falei, calma, vamos ver o Lucas Lima num jogo de igual para igual, num clássico. O Lucas Lima foi importante contra a Portuguesa, mas a Portuguesa falhou muito, então teve muitos erros da Lusa, que culminaram, claro, nas duas assistências do Lucas Lima para o Marcos Leonardo, e a goleada que colocou o Santos de novo com chances de classificação no Paulistão. O Lucas Lima também deu passe para a vitória contra o Ceilândia, mas eu falei, uma coisa, você venceu o Ceilândia na Copa do Brasil por 1-0. Em termos de camisa de clube, eu falo pra gente tomar cuidado com soberba, mas o Santos tem um time, a folha salarial do Santos, por exemplo, o Santos tem mais, mesmo com todos esses problemas, o Santos tem mais qualidade que o Ceilândia. Não dá pra gente colocar no mesmo nível de comparação, mesmo com todos os problemas, mesmo com o Santos jogando mal. E hoje, contra o Corinthians, o Lucas Lima foi figura apagada, tanto que foi substituído pelo Ivonei, sem criar nada de perigo.
E outro destaque também negativo, e eu também é outro jogador que eu já venho falando, que eu não entendi como é que o Eduardo Balmer é banco nesse time, como é que o Messias é banco e você tem o Maicon. Eu escuto também alguns colegas falando, comentando muito bem do Maicon, e é um zagueiro lento, mesmo na época, nos áureos tempos dele do São Paulo não era, eu não achava ele esse atleta de altíssima qualidade, e não foi por acaso que hoje, depois o Corinthians está novamente à frente do placar, toda bola que parava no pé do Michael, a torcida do Santos vaiando o jogador. Eu não gosto disso de a torcida pegar no pé do próprio atleta com o jogo rolando, mas foi o que aconteceu na Vila Belmiro, a torcida vaiando o Michael em cada lance. Mendonça, um destaque positivo. João Paulo, outro também destaque, também acabou trabalhando bastante, teve que se esforçar para evitar, de repente, a derrota, pegando em relação do empate. Do lado do Corinthians, eu acho que teve o Yuri Alberto, principalmente, acabou se destacando muito ofensivamente. E é aquela outra besteira que a gente escutou durante a semana, que o Yuri Alberto estava em uma fase. O Yuri Alberto participa de vários gols do Corinthians, não estava com faro de artilheiro, não estava totalmente afinado na artilharia, mas estava ajudando o time, ofensivamente sendo muito importante. E hoje, contra o Santos, ele provou realmente que a qualidade que tem. Fez 2 gols, um foi corretamente anulado, o outro foi válido, participou da jogada do Roger Guedes, participou de várias jogadas também ali, jogando só pela ponta, não jogando centralizado. Uma atuação muito importante para parar com essas ideias de que ele está em uma fase. Roger Guedes mostrando que o Roger Guedes não teve uma grande atuação, mas ele está numa fase onde a bola sobra dentro da área, ele está guardando. E não dá para negar esse lado. Juliano melhorou muito no segundo tempo. No primeiro tempo, o Corinthians não teve tantos destaques individuais. O Rony, mais uma vez na marcação, outro jogador muito questionado pela torcida, mas que fazendo o feijão com arroz ali no meio de campo na marcação, deu conta do recado. E aí eu vou... Não dá para não citar, tomar cuidado para não queimar o jogador. Passou a semana inteira, eu participo de alguns grupos do Corinthians e o pessoal reclamando que o Lázaro não coloca a base para jogar. E o lance da penalidade que dá o empate para o Santos é uma bola cruzada na área do Corinthians. O Giovani, um garoto da base que estava disputando o Sub-20, o Sul-Americano Sub-20, um garoto que teve oportunidades no ano passado, tem muito potencial. Ao invés de ele pegar e dar um chutão, ele tenta dar um passe na fogueira para o Maicon. O Mendonça, muito esperto, rouba a bola e o Maicon acaba acertando. Pênalti claro, não dá para falar que a culpa foi do Maicon, não vou colocar a culpa no camisa 7 do Corinthians, que alguns torcedores estão falando, foi um pênalti infantil. Não, o Mendonça tirou, e no momento que o Maicon chegou para tentar tirar a bola, o Mendonça já tinha ganho o lance. O erro foi do Giovani no momento crucial do jogo, estava quase nos acréscimos, já estava na reta final do jogo. Era um momento de jogar sério, era um momento de não precisava sair jogando. E aí você tem essa questão, né? Houve o pênalti, marcou, e tem a torcida pós-jogo tá cobrando muito o Giovani, falando já que não presta, já criticando. Então, ele errou. Foi um erro dele, pontual, tudo, mas já mostrou que tem qualidade e acabou, não é para ser crucificado pelo empate. Não é para achar que nunca mais dá para jogar, mas é para puxar a orelha, para falar, Giovani, no jogo mais sério, nesse momento do jogo, cara, chutão que ninguém vai reclamar com você. Pelo contrário, era um momento... Porque o Santos não estava jogando bem. O Santos já estava praticamente entregue. Era questão assim... Parecia questão de minutos para confirmar a vitória do Corinthians contra o Santos. O resultado, então, tem esse gostinho amargo para torcida do Corinthians, por conta de que a chance de ganhar e ainda colocar um balde de água fria em cima do rival em termos de classificação deixaria a vida um pouquinho mais complicada do Peixe, mas... nada assim para começar a semana conturbado. O Corinthians termina agora a fase de classificação do grupo do Paulistão encarando o Santo André em casa, então tem chance do Corinthians mais ou menos. Aí vamos ver como é que o Lázaro vai escalar, mas a ideia deve ser manter o time titular, até porque o Corinthians precisa pontuar para de repente conseguir a vantagem do mando de campo nas semifinais, por exemplo. Do lado do Santos, aí sim dá para falar de um copo meio cheio, porque o Santos foi buscar um empate. Precisava da vitória, mas com o empate tem um ponto que pode fazer a diferença na fase de classificação. Mas, mantendo o que eu já venho falando em outros vídeos, eu acho que o Santos não se classifica, mais uma vez vai ficar fora da fase decisiva do Paulistão.
Mas a gente tem que também pegar o outro lado. Red Bull Bragantino e o próprio Botafogo andaram tropeçando nos últimos jogos. Então o torcedor do Peixe tem uma semana para voltar a acreditar. Mas vamos ver o que acontece. Semana que vem, rodada, todos os jogos no domingo, a partir das 4 horas, a gente tem uma rodada única para definir os últimos classificados e definir também a questão do rebaixamento. E aí, pós-rodada, a gente começa a falar melhor sobre os duelos das quartas de final do Paulistão. Beleza, galera? Abraços.